Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui no segundo dia, 2 de janeiro, para a honra e glória do nosso Deus, continuar o nosso ano bíblico. Bom, meus queridos, os temas de hoje, são os Salmos 4, 5 e 6 e o capítulo 1 do Patriarcas e Profetas. Bora para a vinheta? Bom, meus queridos, o Salmos 4, ele inicia, tá, com Davi expressando a confiança em Deus em meio à angústia. Então esse Salmos é uma oração de Davi. Nessa oração, ele clama a Deus, ele confia em Deus, ele faz uma reflexão, ele se arrepende, ele tem alegria e paz e ele mostra confiança em Deus. Em resumo, é um salmo incrível, porque mesmo em momentos difíceis, nós podemos ter consolo e segurança em Deus. Bom, o Salmo 5, meus queridos, é também uma oração de Davi, onde ele pede orientação e proteção divina. Nesse salmo, ele vai clamar pela atenção de Deus, ele vai demonstrar confiança na justiça de Deus, ele vai pedir a orientação, ele vai pedir proteção contra os inimigos e, por fim, ele vai dizer que está alegre pela justiça, por justos que Deus está colocando em suas vidas. Então, meus queridos, esses salmos destacam a importância da oração, tanto na confiança em Deus, como também na busca por orientação de Deus. Muitas vezes, nós não pedimos a orientação de Deus, saímos fazendo as coisas e depois dá errado ainda culpamos a Deus. Não é assim que funciona. Tudo o que você e eu fizermos, peça orientação a Deus. Fale, eu vou orar. Espere 2, 3 dias. Veja o que o Espírito Santo vai falar contigo. E aí tome as suas decisões. O capítulo 6 também é uma oração de Davi, só que dessa vez ele está angustiado, também pedindo arrependimento e suplicando por misericórdia. Nesse salmo ele vai clamar por misericórdia, depois ele vai dizer que está angustiado e sofrendo, depois ele vai reconhecer o seu pecado, ele vai suplicar a Deus ajuda e por fim ele vai ter confiança na resposta de Deus. Esse salmo é um poderoso exemplo de como podemos voltar a Deus em momentos de dor e arrependimento, buscando sua misericórdia e ajuda. Às vezes, caímos e nós precisamos ter a convicção de que Deus está te ouvindo e que é só você pedir perdão, só você se arrepender verdadeiramente. E Ele é fiel e justo, como está lá em 1 João 1,9. E Ele, com certeza, vai te o quê? Te perdoar. Glória a Deus por isso. Já no capítulo do Patriarcas e Profetas, o capítulo 1, é muito importante, é ficar claro para nós, esse capítulo ele deixa claro para nós, isso está em 1 João 4, verso 8, que Deus é amor e ele é incapaz de fazer o mal. Essa é a primeira coisa importante. Por quê? Hoje o mundo coloca Deus como um tirano, porque Satanás quer exatamente isso. Ele quer fazer as coisas erradas e que a culpa caia sobre Deus. E isso a gente vê em muitos casos. Por exemplo, quando alguém morre, a gente culpa Deus porque a pessoa morreu. Então, as coisas ruins acabam sendo culpa de Deus. E isso é errado, ok? Então, esse capítulo vai deixar claro que Deus é amor. E ele é tão amor que ele deu Jesus para que ele viesse, através dele, nos salvar. E Jesus é o Criador de tudo. Isso está em João 1, 1 e 2 e também Colossenses 1, verso 16. Tem um parágrafo que eu gostei muito e eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Diz o seguinte: sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia, com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Eles não têm prazer na obediência forçada, e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. Então, deixando claro que Deus é amor e que Ele não quer que você faça as coisas para Ele porque você é obrigado, vamos agora para a parte que complica. Lúcifer era um anjo daqueles que guardavam a arca, ou guardavam a lei.
ali na Arca da Aliança. Ele era um dos querubins cobridores. O fato é que a lei que existia no céu era a lei do amor. E Lúcifer quebrou justamente esta lei. Ele começou a amar a si próprio e não amar mais a Deus. E Lúcifer, então, ele começou a enganar os anjos. E tudo isso começou por ciúmes de Jesus. Deus fez um teste com os anjos. Ele fez com que Jesus criasse todos os anjos e Jesus se fez anjo. A partir do momento que Jesus se fez anjo, Lúcifer achou que era do mesmo patamar que Jesus, que Miguel no caso, né? Só que não. Depois Deus veio e revelou que Miguel, no caso Jesus, é Deus também. E a partir daí Lúcifer ficou indignado. Ele achava que era como Jesus. E agora Jesus é muito maior do que ele. E a partir disso, todas as coisas começaram a correr terrivelmente. Ele enganou vários anjos e você sabe bem o que aconteceu. E eu gostaria de ler 2 parágrafos para vocês para a gente resumir tudo isso que ocorreu. Com grande misericórdia, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. Visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve repousar em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo temor em vez de fazer pelo amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída. Tampouco o espírito de rebelião teria sido totalmente desraigado. Para o bem do universo todo, através dos interminos séculos, ele deveria desenvolver mais completamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sobre sua verdadeira luz, por todos os seres criados, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda questão. Ou seja, meus queridos, nesses 2 parágrafos, no primeiro, nós vimos que Lúcifer ele vai enganar os anjos. Muitos anjos depois vão querer voltar, mas ele vai dizer, não, vocês não podem mais, ele vai te destruir, porque agora você caiu. E Satanás faz isso comigo e com você também. Quando eu e você comete pecado, muitas vezes a gente fica muito triste, só que com remorso. E a gente não vai a Deus porque a gente acha que ele não vai nos perdoar. Isso é tática de Satanás. Vá sim, peça perdão, peça poder para vencer da próxima vez. Não deixe Satanás vencê-lo, como ele fez com os anjos, que infelizmente agora vão ser exterminados no fogo, ok? Já no segundo parágrafo, ficou claro que Deus não poderia destruir Lúcifer, porque senão os anjos iam ter medo dele, e não iriam entender por que as coisas ocorreram dessa forma. Então nós vamos entender algumas coisas nesse ano bíblico que vai ficar chocante para cada um de vocês. Eu não vou contar spoiler, mas lá no desejado, lá para o meio do ano, nós vamos ter algo muito importante que eu acabei de falar aqui para vocês que a gente vai fechar o quebra-cabeça, tá bom? Vamos então para a parte final. Deus permitiu o pecado permanecer para que possamos entender a malignidade do pecado. E todos nós agora já sabemos que o pecado é terrível, mas nós precisamos do poder que vem de Cristo para vencê-lo, o pecado, e assim permanecer em Cristo. 3 lições fundamentais nós precisamos aprender hoje. A primeira delas é o engrandecimento. Satanás achou que ele era mais do que ele era. E eu e você precisamos tomar muito cuidado quanto a isso, porque o ser humano gosta de se achar melhor do que os outros. Segundo, inveja. Satanás teve inveja de Jesus. E a partir disso, começou vários pecados em sequência, e um pior que o outro, até afundar completamente. Cuidado com a inveja. Terceiro, fofoca. Satanás usou da fofoca para confundir os anjos, porque ele estava mais próximo de Deus, e ele conseguiu fazer com que os anjos ficassem confusos, porque se ele está falando que está próximo de Deus, talvez seja verdade. Então ele usou a fofoca para causar um problema no céu. E conseguiu. 1/3 dos anjos, infelizmente, caíram. Então, meus queridos, cuidado com a fofoca. Independente da fofoca que seja, corra dela. Ok?
Lúcifer começou se engrandecendo, depois ele invejou a Cristo e por fim enganou os anjos com fofoca. E hoje se encontra fadado à destruição completa. Que possamos correr desses pontos para estarmos mais juntos de Cristo Jesus. Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta maravilhosa mensagem. Que nós possamos correr do engrandecimento, da inveja e da fofoca. Que nós possamos focar em Cristo Jesus, falar de Jesus a todos os momentos possíveis, para a honra e glória do seu santo nome. Nos proteja do inimigo, nos dê força para vencer todos os erros que possivelmente vamos cometer no dia de hoje. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, até amanhã. Que Deus os abençoe.